Vou passar a palavra agora para o Eduardo Xavier Lemos, que é doutorando em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, com o conselho A Defesa do Estado Democrático de Direito e o Resgate da Credibilidade do Sistema de Justiça. Seja bem-vindo, Eduardo. Querida Carmela, tá bom o meu áudio? Estou escutando bem? Queria agradecer o convite. Queria saudar a todas e todos que estão me ouvindo, todos que estão assistindo. Esse meu conselho, que tenta reforçar o Estado Democrático de Direito, ele foi pensado quando a gente conversou há alguns dias e ele já acompanhava alguma guinada de uma retomada de um caminho de um repensar do sistema judiciário brasileiro. O que eu venho falar é de lawfare, guerra jurídica. E desde que a gente propôs, desde que eu conversei contigo para propôs a pôr esse tema, eu pensei em que caminhar eu trabalharia, venho estudando, venho pesquisando esse tema, um tema que nos toca na América Latina de uma forma tão dura, influenciando o nosso processo eleitoral, inclusive. E hoje pela manhã eu recebi uma homilia do Papa Francisco, do meu querido professor, orientador e amigo José Geraldo de Souza Júnior. Lembrando que fazem 8 anos do pontificado do nosso Papa Francisco, que sem dúvida é um santo na Terra. E a gente pensa, mas Papa Francisco falando de guerra jurídica? Pois é. Já faz algum tempo que ele fez essa fala. Ele estava remetendo ao livro dos apóstolos, mas ele, na verdade, estava falando para o mundo. E essa fala, onde eu vou aqui citar um trecho, depois eu faço o conselho, ele dizia que os doutores da lei não toleravam a clareza da doutrina. Claro que ele falava da Bíblia. E como saída foram pedir a alguém que dissessem que tinham ouvido que Estevão blasfemava contra Deus, contra a lei. Depois disso, caíram em cima dele e o apedrejaram. Simples assim. É uma estrutura de ação que não é a primeira. Também com Jesus fizeram o mesmo. O povo que estava ali buscou convencer de que era um blasfemo e eles gritaram: crucifica-o. É uma brutalidade. Uma brutalidade partir de falsos testemunhos para se chegar a fazer justiça, entre aspas. Esse é o esquema. Também na Bíblia há casos desse tipo. Fizeram o mesmo com Susana, fizeram o mesmo com Nabô. Depois Amã procurou fazer o mesmo com o povo de Deus. Segue o papo. Criam notícias falsas. Calúnias que esquentam o povo e pedem uma falsa justiça. É um linchamento. Um verdadeiro linchamento. E assim levam o caso para um juiz. Para que o juiz dê forma legal a isso. Mas já está julgado. O juiz deve ser muito, muito corajoso para ir contra um julgamento tão populista, feito de propósito, preparado. Essas palavras são do Papa Francisco. Mas poderiam ser do Luigi Ferraioli ou do Eugênio Raul Zaffaroni. E aqui nós nos deparamos. Para que serve o sistema de justiça? Para impedir injustiças. Proteger o Estado Democrático de Direito, que é o pilar fundamental da civilização moderna, que foi conquistado a duras penas e a muitas vidas. É para isso que o Poder Judiciário existe. Para bem da verdade, o Poder Judiciário, como poder autônomo e desvinculado do soberano, funda-se exatamente na era das revoluções. Foi alçado aos baluartes do Estado moderno, a tripartição dos poderes, esterilizando o descontrolado poder do soberano, surgindo assim as garantias da liberdade, da não intervenção, da proteção do ser humano contra prisões arbitrárias, da garantia de um processo justo, de um juízo imparcial, desvinculado do rei, das penas
um pouco mais humanizadas. Essa potência de liberdade vai movimentar a história. Como diz Lira Filho, a essência do homem não é a liberdade em si, mas sim a possibilidade que ele tem de libertar-se, à medida que ele vai descobrindo o que o determina. Então, esse processo de libertação, essas lutas históricas pela libertação, é que vão conquistar as garantias. Justiça é histórica e concreta, que se determina pelo estabelecimento gradual de porções crescentes de liberdade conscientizada, na luta das classes, grupos e povos. No direito, onde é que está? O direito é a existência positiva da liberdade. E o que é a liberdade? O direito de fazer ou aspirar tudo que a outrem não prejudique. E é padrão de legitimidade, então, para tudo isso? Exatamente na análise da correlação de forças da história, nos vetores progressistas que lutam por essa liberdade. O sumo dessa luta por liberdade nada mais vai ser que os direitos humanos, também traduzidos em garantias fundamentais. Roberto Lira Filho. Voltamos ao nosso debate. Nem tudo que surge nas marchas das ruas é luta por liberdade de direito. Já vou fechar. Nem tudo que se chama reivindicação é jurídico. O próprio Papa alertou. Clamores por privilégios e monopólios de classe também se organizam por meio de fake news. Calúnias, ameaças, conluios para afrontar a conquista civilizatória. A tal ponto que o mais correto e honesto cidadão passa a questionar-se. E a democracia? E a presunção de inocência? O indulto pro réu? O devido processo legal? São conquistas da humanidade? Esse populouquismo, como fala o Davi Sanches, acaba tomando conta, inclusive, do debate judicial. O bate-boca rasteiro da má política também toma conta das questões judiciais. Passamos a nos questionar o que efetivamente é a justiça. O meu conselho, depois que a gente descobriu tudo aquilo que estava por trás do sistema, ou do falso sistema judicial, aquilo que a gente viu nos telegrams, nos bate-papos, de quem faz a falsa justiça e tentou convencer muita gente. O meu conselho para quem retomou o sistema de justiça e o Estado Democrático de Direito é força e coragem. Feliz é o país que tem tempo de passar limpo sua história, repensar e reerguer seu sistema de justiça. Com essas palavras, eu saúdo os tribunais brasileiros pela difícil tarefa de enfrentar as veias abertas do sistema judicial brasileiro e assim colocar todos os pontos e vírgulas nessa necessária reforma. Muito obrigado.